Olá, povo de Deus, povo separado por Deus, seja bem-vindo em mais um programa podcast Poddiscípulos, programa que está no meu canal Fala Discípulo no YouTube. Então, desde agora, vamos entrar, Deus tem esse momento separado que é para abençoar vidas. Hoje está com nós aqui nosso convidado, um amigo muito especial, pastor Lucas. Ele é escritor, empresário e vai tirar muitas dúvidas também sobre o livro dele, Prospere. Nós vamos falar hoje sobre prosperidade. Então, eu quero agradecer, Lucas, muito obrigado. Eu sei que o nosso tempo é corrido, mas é uma honra estar com nós aqui. Te agradeço desde já. Também o pastor Aélio, que está participando com nós, também vai entrevistar esse grande amigo e eu creio que vai tirar muitas dúvidas. Esse tema é um tema que abrange muitas áreas da nossa vida. Então, nós vamos descobrir o que é prosperidade. Vamos estar caminhando por esse assunto hoje. E as dúvidas que você tiver até o final desse programa, eu tenho certeza que vai ser sanadas. Amém? Lucas, muito obrigado então. Pastor Hélio, muito obrigado. Então já vou começar com a primeira pergunta já. O que as pessoas às vezes não entendem, né? O que é o significado da palavra prosperidade? Um tema, como eu falei, ele abrange várias áreas, né? E às vezes a gente tem uma ideia diferente, né, do que é. O que significa isso? Prosperidade. Tu quer te apresentar para esse público querido aí primeiro, mas enfim, fique à vontade aí. Bom, primeiramente, obrigado pastor Reinaldo, pastora Ellen pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria estar participando do Poddiscípulos, né? A gente sabe que esse é um canal e um programa que Deus deu para o Senhor para abençoar vidas. E eu creio que hoje muitas pessoas também vão receber uma palavra aí de Deus, principalmente nesse viés da prosperidade, né? Vamos esclarecer um pouquinho esse tema. E quero dizer que é uma alegria, um prazer enorme para mim estar aqui com vocês participando desse momento. Bom, como o pastor Reinaldo falou, né, eu sou escritor, tenho empresa, sou pastor aqui na igreja também. E quando nós falamos em prosperidade, pastor, se eu pudesse comparar a palavra prosperidade com outra palavra, eu usaria plenitude também. Porque prosperidade, o que eu entendo? Que é nós estarmos supridos em todas as áreas da nossa vida. Então, família, ministério, finanças, vida espiritual, vida emocional, relacionamentos interpessoais. Então, quando nós estamos supridos em todas essas áreas, e essas áreas supridas estão andando junto com o nosso propósito, eu entendo que a união desses fatores nos leva à prosperidade. Muitas pessoas me perguntam assim, como assim prosperidade, né? O que vem primeiro, a prosperidade ou o propósito? Eu creio que sem propósito não existe a prosperidade. A prosperidade está no caminho do nosso propósito, porque propósito é uma ideia divina, né? É um plano de Deus para a nossa vida. Então, a partir do momento que eu alinho a minha vida com aquilo que Deus tem para mim, eu encontro nesse caminho a real prosperidade, porque eu encontro sentido para minha família, eu encontro sentido para minhas amizades, eu encontro sentido para minha vida com Deus, eu me aproximo dele, eu deixo de ser um religioso e começo a ser um filho. E além de tudo isso, né, eu entendo também que prosperar é crescer. Quando eu falo que um plano meu prospera, significa que ele deu certo. Então, além de eu estar suprido em todas as áreas e tudo isso está alinhado ao meu propósito, na medida que eu cresço nisso, eu estou prosperando. Então, ano que vem, eu tenho que estar melhor que esse ano. Então, eu prosperei de um ano para o outro. É mais ou menos nessa linha assim que eu... Seria um crescimento, né? Um crescimento contínuo. Até tu falou ali sobre os tipos, né? Áreas de prosperidade, né? Existem tipos de prosperidade diferenciados? Não, a prosperidade ele é um termo geral, mas o que eu não posso vincular à prosperidade? O que muitas pessoas vinculam? A dinheiro. Riqueza, a né? riquezas. Riqueza, Né? eu ia fazer essa pergunta. Tu lembra de prosperidade, lembra automaticamente da riqueza, né? Uma pessoa próspera, ela vai ser bem-sucedida financeiramente, porque é uma das áreas da prosperidade. Mas uma pessoa bem-sucedida financeiramente não necessariamente pode não ser próspera. Ela pode ser rica. Essa era uma pergunta de dinheiro, mas não ter a riqueza Exato. da paz. A prosperidade vai muito além do dinheiro. Sim. E a prosperidade na Bíblia, Lucas? O que a Bíblia, o que Deus fala sobre isso?
Eu costumo muito falar sobre prosperidade trazendo exemplos da Bíblia, né? Sim. Homens de Deus ali, pessoas da Bíblia que prosperaram, que foram pessoas muito ricas, mas que também cumpriram o propósito. Por exemplo, Isaac. Isaac foi um homem que, se a gente trouxesse ele para os dias de hoje, ele seria um multimilionário, muito bem sucedido financeiramente. Mas Isaac, ele cumpriu o propósito dele em todas as áreas. O pai dele, Abraão, da mesma forma. Abraão, ele era um astrônomo, né? Como se fosse um cientista da época atual. Então, ele era uma pessoa de referência na sociedade. Tudo leva a crer que Abraão era muito bem financeiramente. Mas a gente pega e entende a prosperidade quando Deus chama ele para um propósito e ele abre mão do dinheiro, né, das riquezas, para se alinhar às ideias de Deus. Ali ele começou a prosperar. E Deus abençoou ele muito mais, né? Quando ele foi para o propósito. Exato. Então, a chave está em a gente estar vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Para nossa vida. Era isso também que era uma dúvida que muitos devem ter. Como aplicar essa prosperidade na nossa vida? Se tu identificou que tu não é próspero, ou seja, alguma área da tua vida não está andando bem, como aplicar na nossa vida essa prosperidade? É a prosperidade de Deus, na verdade, né? Sim. Mas que abrange também aqueles que têm uma vida secular. Então, isso é para todos nós, né? Com todos certeza. têm direito a ser próspero. E qual é o teu ponto de vista? Assim, como aplicamos isso na nossa vida? Como buscamos isso? Primeira coisa, identificar, né? A gente tem que identificar qual área nós não estamos prosperando. Isso é importante. Família, então eu vou ter que focar na família para começar a prosperar. Tudo que a gente foca, cresce, né? As minhas finanças não estão indo bem, eu tenho uma família saudável, eu tenho um ministério legal, estou indo nas outras áreas, mas a minha vida financeira não está indo para frente, então eu tenho que ver o porquê que eu não estou prosperando naquilo. E atuar, né, focar naquilo para que aí eu alcance a plenitude, que é o quê? Ser suprido em todas as áreas. E aí fica uma chave para a tua vida, então, identifique se alguma coisa não está andando bem na tua vida, tu precisa parar, precisa aceitar, então, e resolver essa situação. Aí tu vai ter uma vida em plenitude, uma vida próspera, né? E eu sempre falo demais, né? Vou deixar ele perguntar um pouco. É que surgiu uma dúvida, porque tu falou assim, que se tu identificou que na tua vida tem alguma área, né? Então, que não tá bem. Então, digamos assim que a gente vê às vezes aquele círculo da vida que as pessoas fazem, né? Que os coaches fazem, família, trabalho, saúde, lazer, faz tudo aquilo assim. Tem alguma daquelas áreas ali que não está indo bem. Eu identifiquei. Então, pode ser que porque eu não esteja cumprindo princípios, com certeza. É uma das coisas que daí... Porque a pessoa que está identificando... tem uma área da minha vida que não está legal. O que será que pode ser? Ela está querendo essa resposta agora, né? Ela fica assim, e daí o que eu faço para mudar? O que eu faço para mudar? Para aplicar na vida dela, né? Eu tenho uma área da minha vida. O que eu faço para mudar? Vamos olhar ali, identificar. E daí pode ser que eu chegue lá e veja que eu não estou cumprindo algum princípio. Por isso que eu não estou prosperando. Por exemplo, quando a gente pega o casamento, né? Então, a gente está em todas as áreas, estão indo bem, só que no meu casamento, por exemplo, não está indo para frente. O que eu estou errando no meu casamento? Será que não tem... Olha, para a gente ver como é importante, né, os princípios. Será que não tem um perdão que não foi liberado e está trancando alguma coisa? Sim. E aí ficou bem claro que a prosperidade não tem nada a ver com a riqueza mesmo, né? Mas tem a ver com a felicidade. Tu acha que a prosperidade, tu precisa ser próspero para ser feliz? Eu acho que uma pessoa feliz, ela é próspera, porque como a prosperidade está alinhada ao propósito, eu acho que assim, o ápice da felicidade de uma pessoa é quando ela descobre o porquê que ela nasceu, né? O propósito dela. Porque até eu tem uma frase muito interessante esses dias. Tem 2 datas importantes na vida de uma pessoa, que é quando ela nasce e quando ela descobre o porquê ela nasceu. Eu acho que quando a gente descobre o sentido da vida, que hoje o termo mais usado é o propósito, né? A nossa missão de vida, eu acho que prosperidade, felicidade, alegria, tudo vem junto. Vem junto, né? Porque é a ideia central de Deus. Né? E a palavra diz, né, que é boa, agradável e perfeita a vontade dele. Quando a gente descobre isso... Tem plenitude, E né? todos nós temos um sentido, né? Todos nós temos um propósito. A gente tem que conseguir entender. Com certeza. E isso é através do relacionamento com Deus que tu vai entender.
E eu tinha um conceito de prosperidade, até falando isso antes do programa aqui, né? Que era quem é próspero é aquele que tem ausência da falta, né? Se não falta nada para ti, tá tudo certinho, tu é próspero, independente da tua condição financeira, independente da roupa que tu usa, do carro que tu usa, enfim, Sim. independente de qualquer coisa. Se não te falta nada e tu é feliz, então tu é próspero, entendeu? Então, o desvincular prosperidade de riqueza, né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm as coisas, vivem bem, se alimentam, andam, têm família já estruturada, e como só a parte financeira ainda não resolveu, acham que não é próspero. E, na verdade, a prosperidade não está nisso aí, né? Está bem encontrar o sentido da vida que ele falou. E né? bem encontrar. O que eu ia te dizer até ia te fazer uma pergunta, se existe o inimigo da prosperidade. Ah, com certeza. Existe, né? Porque Tem vários. Vários, né? Eu creio que esse engano aí de prosperidade e riqueza é um dos inimigos, né? O senhor sabe que esse próprio conceito que as pessoas criaram de vincular a prosperidade à riqueza é um dos inimigos, que é a avareza. Ou seja, o que a avareza diz? Para eu ser feliz eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter riqueza, eu tenho que ter tudo para mim. A pessoa retém. Retém, e muitas vezes deveria liberar aquilo que retém, né? E o fato da pessoa reter quebra aquela liberalidade, que na verdade quando a pessoa tem uma liberalidade em doar, ela recebe mais, né? Exato. E daí se a pessoa é avarenta, ela retém, ela deixa de receber, na verdade, né? Ela pensa que está guardando aquele talento ali, pensa que está guardando. Na verdade, a vida dela está passando, ela não está vivendo. Semente não tá guardada apodrece, né? não está desfrutando, né? Ó, outra chave, a semente guardada apodrece. Outra chave para a tua vida, então. Semente guardada apodrece. E agora, falando sobre avareza, e eu tinha uma pergunta que eu tinha pensado em te fazer, e tu já respondeu antes de eu fazer, que seria os princípios de Deus para a prosperidade. Assim, o que Deus quer de nós, a partir da prosperidade, como Ele quer que a gente enxergue a prosperidade, entendeu? Os princípios assim divinos que nos levam à prosperidade, eu creio assim que são muito importantes para a gente aplicar, são aqueles, por exemplo, fidelidade, né? Deus quer filhos e filhas fiéis a Ele. Sim. A prosperidade financeira, nesse caso falando, é apenas uma consequência. A honra, muito importante, né? A gente fala muito sobre honra, então, uma palavra pequenininha, 5 letras, né? Mas que traz um peso enorme para a nossa vida, e às vezes a honra, ela vai ser expressa não necessariamente de uma forma financeira, mas, por exemplo, numa honra com meu pai, com a minha mãe, honrar as autoridades, o que a Bíblia diz sobre honra. Né? Exato. Isso vai atrair também a bênção financeira sobre mim. Isso são os princípios de Deus, né? Isso. Tá, e a prosperidade agora, a gente falou muito nesse viés de cristão, né? Que somos, graças a Deus, mas existe pessoas que querem ainda uma caminhada e ainda não caminham com Deus, com Jesus. Essa prosperidade no meio secular, tipo até nas empresas que não são cristãs, como obter essa prosperidade? Existe uma prosperidade também no meio secular? Ou a plenitude, em primeiro lugar, tem que buscar as coisas de Deus? A prosperidade, ela é algo bem global, né? Sim. O que acontece hoje muito assim na questão empresarial, né? E aí nós entramos novamente na questão do propósito. Eu, como empresário, eu entendo que a minha empresa tem um propósito. Só que muitas pessoas, elas caminham em vão também nesse caminho do empreendedorismo, né? Porque estão ali para acumular riquezas, mas às vezes no final da vida não tem para quem deixar. Isso acontece muito, eu escuto muitos casos desse tipo. Então, parece que um pouco o sentido da vida perdeu para aquela pessoa. Então, ainda no ramo dos negócios, eu entendo que o propósito deve existir. Por exemplo, as minhas empresas têm que ter um propósito no reino, mas o que sustenta elas são os princípios que nós carregamos. Então, a transparência entre empregador e empregado, empregado e empregador, a honra entre as partes, a questão da meritocracia, pessoas que realmente estão suando, né, mais, pessoas que estão dando, sabe, vestindo a camisa que nem a gente diz, elas têm que ser honradas, aí entra a honra também. Sim. Então, esses princípios também são aplicáveis
para quem é empresário, e isso faz a diferença. Exato. Resultado. O que eu penso que toda riqueza, toda prosperidade que tu quer atrair e não tem um propósito, ela se torna uma ambição. Exato. Não tem um fundamento, né? Então eu creio que toda a prosperidade, ela traz riqueza, sim, mas tu tem que ter um propósito para aquilo ali, né? Um destino para aquela... Um destino, senão tu vai estar te enchendo, sim, mas é ambição, porque tu só vai estar querendo teu próprio benefício, né? Sim. E não abençoar, e não transbordar isso na vida de ninguém, né? Então... Eu vejo que às vezes pode ser que a pessoa trabalhe muito para ela ter muito dinheiro, porque ela pensa que quando ela tiver X, ela vai ser feliz. E daí ela fica cada vez trabalhando mais, mas ela não desfruta. Ela não consegue ter, às vezes, um momento em família para desfrutar aquilo que ela tanto trabalhou. E eu sei de uma história de um amigo que ele trabalhou tanto e quando ele chegou, que ele se aposentou para ele ir desfrutar no sítio, no outro mês ele morreu, sabe? Sim. Então, assim, a vida dele, ele trabalhou tanto para comprar o sítio, para ele era veterinário. E daí ele não desfrutou. Não conseguiu. Não desfrutou. Mas passou a vida inteira correndo atrás daquilo. Correndo atrás daquilo. Então, assim, a gente tem que conseguir, né? Eu penso assim, trabalhar, viver o propósito, ter um porquê todos os dias, né? De ajudar alguém, ou da tua vida ser luz para alguém, né? Sim. Eu acho que é isso que Deus quer para nós. E a própria palavra ampara a gente nisso, né? Sim. Buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. Mais coisas serão acrescentadas. E agora, falando mais pelo lado empresário, empreendedor, tu acha que tem diferença, tem como a gente separar o lado empresário, empreendedor no meio secular e de pastor na igreja? Existe a diferença ou não? Os princípios que eu tenho como pastor, eu tenho como empresário também. Sim. Mas o Lucas pastor, ele, vamos dizer assim, ele é o pastor, e o Lucas empresário é aquele cara que está na operação, que está vendo metas, que está vendo processos, mas os princípios e valores não mudam. Não muda, não. A forma de atuar muda, por causa do meio, porque exige isso. Mas agora os princípios e valores, eles não mudam, até porque, eu entendo uma coisa, pastor e pastora, quando Deus nos dá uma coisa, ela se torna santa. Né? Isso eu tenho para mim, por exemplo. Se Deus me dá uma ideia de abrir outro negócio, eu entendo que esse negócio, por mais que seja um CNPJ, que seja algo que vai estar não dentro da igreja funcionando, eu entendo que se Deus me deu, ele tem o mesmo peso espiritual do que um ministério, por exemplo. Tem que cuidar igual. Porque o que determina algo ser santo na minha vida é quem me deu. Então, Deus me deu meu ministério, amém, é algo santo. Mas se Deus me deu a minha empresa, eu considero a minha empresa também como algo santo, porque foi o Pai que me deu, né? Eu até falei sobre isso num vídeo que fiz, que eu tinha uma imagem que, para ti ser um homem de Deus, um pastor, alguém que se destacasse no mundo cristão, teria que cuidar somente disso, não poderia se envolver em mais nada. Eu pensava assim, isso me travou por um bom tempo. Sim. Porque todos os grandes líderes que eu conheço, que conheci até então, eram líderes religiosos, líderes cristãos. Eles só cuidavam disso aí, só da vida cristã, e não tinham nada no meio secular. Então isso me travou de tal maneira que eu não era nem um bom empresário, nem um bom pastor. Quando me destravou, eu entendi isso. E até comentei, foi assim, foi libertador mesmo, porque eu entendi que eu já vivia em tempo integral na igreja desde o momento que eu me entreguei para Cristo. Quando eu confessei Ele como único, como suficiente, como Salvador da minha vida, ponto. Eu já vivia o tempo integral, então eu teria que, na empresa, ou aonde eu for, onde tivesse me colocado, eu ali refletir o caráter dele, a luz dele, entendeu? Então isso me despertou. Eu falei, não, eu posso ser sim um grande homem de Deus, eu posso ser usado por Deus com grande unção, grande poder, e também posso ser um grande empresário, porque uma coisa é isso, depois de tu entregar a tua vida para Deus. Porque tu é a mesma pessoa, né? Não tem, claro, as atividades diferentes, a gente tem que ter uma postura, logicamente, bem que tu falou, diferente, mas tu não tem como ter duas vidas, uma vida secular e uma vida na igreja. Não tem como. Isso é uma falsidade, no caso, né? Então, eu entendi isso e aí rompeu algo em mim. Eu digo, não,
realmente, existe sim pessoas que Deus escolheu para trabalhar só na obra, existe pessoas que Deus escolheu para trabalhar também fora, ter uma vida secular e abençoar pessoas lá na empresa, onde for, tu falar de Jesus, porque a gente tem contato com todo mundo, né? Então, para nós, é até mais fácil de falar do amor de Deus do que estar só na igreja onde todo mundo já conhece a verdade. Com certeza. Porque pode Eu creio ser... que o plano de Deus de separar empresários, empregados, enfim, numa outra vida, geralmente é isso, é para falar do amor dele e contagiar as pessoas, né? No caso, com esse amor, né? Porque esse pensamento pode até ser que tenha pessoas que trabalham e não vêm na igreja, e isso, elas pensam assim, mas se eu for para a igreja eu vou ter que largar o que eu estou fazendo, e não. Né? Tu pode trabalhar, é uma vida normal, que a gente falou no outro podcast, assim, a gente vai para a praia também. Que daí assim, vocês Tiro férias também, é uma né? vida normal, né? Aqui, Claro que às vezes a igreja ela exige mais tempo, cuidar das pessoas, né? Mas com organização de tempo a gente consegue tudo, né? Não, e aqui, Lucas trabalha Trabalha bastante, né? Fora, né? Fora da igreja, né? E na igreja, todos nós e também. Mesmo assim consegue. Mesmo assim, a gente tem uma vida com Deus, cuida de pessoas já, né? Por ser pastores, e também cuidamos dos nossos negócios fora. Então, quando Deus dá, Ele que capacita, né? E a prosperidade, a plenitude que tu falou, eu acredito que cada um tem a sua, né? Para mim ser próspero, para mim avançar, deve ter algo, para ti já é diferente, né? Claro, sempre dentro da palavra de Deus, sempre os princípios de Deus em primeiro lugar, mas cada um tem uma meta, né? Digamos assim, de plenitude, de prosperidade, cada um tem uma busca, né? Mas todos correndo para um só princípio, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento de Deus, né? Que é os mandamentos dele, né? E se tu seguir isso, não tem como não ter uma vida próspera, né? É seguir isso aí. O nosso programa no início, eu estava pensando em fazer tipo um programa evangelístico para buscar realmente as pessoas que não têm o conhecimento ainda, né? E quanto distante estão de Deus, né? Como nós. A gente não nasceu em lar cristão. A gente, né? chegou a gente depois. Se conhece há tanto tempo, eu sei. Mas como era difícil tu largar as coisas, o que tu estava fazendo para seguir uma vida com Deus, correndo atrás de algo que não ia alcançar nunca, né? Eu vejo que a gente corria atrás do vento, né? Porque a gente nem sabe atrás do que a gente corria. Porque não tinha esse foco, né? Então, às vezes até tinha dinheiro, às vezes até andava nos melhores lugares, mas essa prosperidade não tinha. Paz, essa de espírito, né? Paz. Então, não precisa largar o que faz, não precisa largar da vida que tem para vir para Jesus e desfrutar dessa prosperidade que só Ele dá. Tem coisas que não tem nem explicação o que Deus faz, né? Tem coisas que a gente desfruta e participa que às vezes a gente para pensar, mas eu até nem estou acreditando nisso, né? Que Deus tem nos levado em tantos lugares, né? Isso não seria possível se tu não tivesse te entregado para Deus, né? É verdade. Que coisa boa. Tu te converteu com quantos anos? Tu é novo. Eu comecei aí na igreja em 2003, mas eu ia na igreja só. Né? Eu era muito pequeno também, né? Era isso. Mas Deus, Ele... Aí eu me desviei, né? Aconteceu tudo, né? Se afastou. Me afastei de Deus, né? Até... O pessoal saber, eu sou um dos sobreviventes da KISS. Né? Então, me perdi, o diabo quase ceifou a minha vida. Olha o propósito que Deus tem com a vida, né? E aí, meio que ligou uma lâmpada, né? Eu conheci minha atual esposa, né? E ali nós começamos... A gente vê que Deus tá no negócio sempre, porque quando eu convidei ela para ir na igreja, ela aceitou de imediato. E ali a gente viu já uma convergência de planos, de propósitos, e eu falei, não, é por aqui. Alinhando para a palavra de Deus. Que ali por 2015 a gente voltou para a igreja, né? Até, claro, começamos engatinhando novamente, mas aí criamos um compromisso com Deus, né? Criamos um compromisso e hoje estamos aí, né? É uma decisão, né? É uma decisão. A gente vai seguir esse caminho aqui, porque a gente entende que aqui a gente vai ser mais feliz. Pastor de multidões. Amém. É uma família abençoada, né? Eu apresentar o Lucas como pastor empresário
escritor e agora com um projeto de conferencista também. Olha só. Jesus, vai tocar as nações aí com esse projeto novo, né, de conferência aí. E Deus tem te usado muito, né, Lucas, nessa área da prosperidade. Tem ministrações que estão sendo libertadoras. A gente pode ver o testemunho já aqui na nossa igreja local. E eu creio que o propósito dele com a tua vida é realmente as nações, né? Amém. É o Brasil aí, porque o pessoal é muito travado nisso aí. Sim. Né? Então, Deus colocou isso aí no teu coração e tu vai ser muito usado para destravar vidas também, como já tem sido aqui na nossa igreja. Né? Agora eu vou deixar tu fazer algumas perguntas, porque a reclamação é sempre eu tomo conta do assunto. Não, mas é essa troca que a gente estava fazendo aí. Sim. Eu creio que tem uma promessa, né? Que daqui sairiam flechas polidas para o mundo. E tu estava lá quando essa promessa foi feita, quando Deus entregou isso. E eu acho que é esse o chamado, né? Trazer entendimento. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem muitas pessoas, não só pessoas que não têm conhecimento da palavra, mas pessoas que estão dentro da igreja e que não têm o entendimento dos princípios. Então, assim, quando a gente fala em prosperidade, vem essa questão do dinheiro e a gente vê que tem muita crítica em relação a isso, porque pessoas usaram desse termo para se beneficiar e tal. Mas quando a palavra de Deus ela vem à luz da forma que tu traz, da forma do ensino da palavra, né? E eu até sou uma pessoa assim que, por ser mais velha que tu, quando tu falava, eu ficava pensando assim, mas o Lucas me ensinando a princípios, mas assim, é uma questão da gente reconhecer aquilo que a pessoa recebeu. O dom que recebeu de Deus, né? O dom de falar sobre aquele assunto, um dom de receber uma revelação de Deus, né? Sim. Porque Deus revelou alguns mistérios e tu tem essa capacidade de explanar para as pessoas de uma forma que fique bem claro. E daí eu acho que quando a gente tem o entendimento, a gente obedece sabendo, né? E daí isso aí vai com certeza abençoar a vida de muitas pessoas, né? E a tua formação tem a ver com um novo livro, economia, né? É a administração da empresa. Administração. Isso. Então assim, Deus já te separou, né? Para estudar uma área assim onde as pessoas têm muita dificuldade, inclusive tem pessoas que não têm empresa, mas elas têm dificuldade de organizar a sua vida financeira dentro de casa. Dentro de casa. Com coisas simples, mercado, gasolina. E uma empresa próspera. Esse ensino aí é bem interessante, né? Outra coisa que é uma empresa próspera não é questão de tamanho da empresa, né? Ela pode ser pequeno Pode porte, ser uma empresa de pequeno porte, mas próspera, né? Com certeza. Exato, é isso que também as pessoas não entendem. E uma coisa que me chama a atenção, a prosperidade, a humildade, simplicidade, porque as pessoas às vezes pode ser humilde, pode ser umas pessoas simples e prósperas, né? Que quando eu pensava, isso eu não penso mais. Tinha esse engano na tua mente. Tinha esse engano. Prosperidade, tu não pode ser simples, nem muito humilde. A pessoa, para ter uma prosperidade, isso é um engano, né? Porque realmente não tem nada a ver com o teu estado, não tem nada a ver com esse sentido aí, né? Até tem um estudo bem interessante que eu fiz esses dias, né? A diferença entre padrão de vida e qualidade de vida. Que interessante isso. Padrão de vida eu tenho para mostrar para os outros. Qualidade de vida, eu nem tenho aquilo de repente que eu gostaria de ter, mas com o que eu tenho eu sou muito feliz. Isso é muito importante. Isso é a prosperidade. É verdade. Entende? Coisa boa. O que o mundo busca hoje? Padrão de vida, né? Tem que ter um carro não para ele, mas para aparecer para o amigo que não tem. Até para ser aceito, né? Porque tem um engano. Aceitação. Quando a pessoa não sabe quem ela é, ela tem esse engano de querer provar para o outro, né? O que ela gostaria de ser, às vezes nem é o que ela é, né? Mas quando a gente sabe quem a gente está bem seguro disso e não importa, né? É uma das maiores causas de endividamento, a comparação e a aceitação, né? E lá no teu canal tem essas explicações, tem assim tem vídeos, né? O pessoal que quiser Existe buscar. Um estudo sobre isso aí, que o maior endividamento é por... Isso, um dos maiores é o grau de comparação, porque a pessoa tem, eu tenho que ter também.
E também a aceitação. Para eu entrar numa comunidade, para eu entrar num grupo, eu tenho que usar tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquela roupa, eu tenho que ter isso, aquilo. Para ser aceito. E aí entra o quê? Cartão de crédito, entra um monte de coisas com aquela finalidade. Tá, desvio, né? Não tem nada a ver com... Diferente se a pessoa tem condições, ela pode fazer o que ela quiser, mas assim, muitas pessoas não têm, mas ela faz de tudo para ela poder se manter ali. Exato. Isso seria errado, né? E outra coisa também que o pessoal, existe dúvidas, é porque a prosperidade e a riqueza tem a ver com Deus. Tu pode buscar caminhar com Deus, te entregar totalmente tua vida por Deus e ser multimilionário. Não tem nada a ver vou seguir a Deus, vou seguir esse caminho e eu não posso almejar coisas grandes, maiores. É que as pessoas fazem um engano com aquela referência onde Jesus disse para o jovem rico, né? Sim. Larga tudo que tu tens e me segue. Aquilo ali Jesus, ele conhecia o coração do jovem, ele sabia já a resposta, né? Então as pessoas às vezes usam essa referência para dizer que a pessoa que segue Jesus, ela larga tudo. E daí ela tem que abrir mão de tudo. E depois teve também uma questão mais que a gente entraria num outro ponto aí, da pessoa se abdicar, né, abrir mão dos seus direitos financeiros, para ela, se ela realmente serve Jesus, se ela realmente é cristã, ela abrir mão de tudo e entrega para a igreja, né? E daí existiu uma época aí essa confusão, e daí foi implantado isso para pessoas abrirem mão de seus direitos, entregarem tudo e ficarem sem nada. Então a gente tem que ter cuidado, porque assim, às vezes a gente vê um cristão rico e ele acaba sendo julgado dentro da igreja porque ele é rico, né? A pessoa até se constrange de ter. Eu tinha um senso de não merecimento. Eu tive que fazer tratar com Deus assim um desbloqueio, porque eu não me sentia merecedora, porque eu ouvi durante muito tempo na minha vida que quem tinha muito é porque tinha roubado. Mas eu tinha, e já tinha pelo meu mérito do trabalho, e eu não me sentia digna de desfrutar, né? Então, tudo isso lá no teu canal, tu fala de várias coisas, né? Tira essas dúvidas, aí eu acho bem interessante para desbloquear as pessoas nessa área, para elas quererem, desejarem ser prósperas, porque Deus tem o melhor para nós, né? Inclusive, as promessas dele para nós é essa, né? Comeremos o melhor da terra, viveremos. Então, a prosperidade e riqueza, eu sempre falo sobre isso aí. Isso aí é um direito, não. Isso já está, inclusive, liberado para nós. Deus já nos entregou. Temos que achar o canal para buscar, mas está liberado. Por Deus é a promessa para nossa vida, né? O grande filtro de tudo é o coração, né? Coração. Porque a palavra diz, né, em Salmos, que o Senhor se compraz na prosperidade do servo. Então o Senhor se alegra em ver um filho prosperando. Partimos desse ponto, né? Que nem o Senhor falou, né? A gente comeria o melhor da terra. A palavra também diz que Deus é dono do ouro e da prata. Só que tem um episódio da Bíblia interessante, onde as duas pessoas, elas liberaram riquezas, mas nem as duas foram aceitas. Abel e Caim. Os dois ofertaram. Sim. Os dois tiveram um investimento financeiro, mas o que determinou a aceitação foi o coração de Abel, que foi um coração que quis dar o melhor, e o de Caim que deixou aquilo que sobrou. Então, os dois envolviam riquezas, mas um deles não foi aceito. E isso prova que Deus não está nem aí para a riqueza, porque Ele é o dono de tudo. O que Ele quer é o coração. E que nem a senhora estava falando, a questão de homens, né, de Deus que são multimilionários, se a gente for parar para ver, o coração deles é mais humilde do que o de todos. Por isso que eles chegaram lá. Né? Eu creio que Deus nos criou, logicamente, e tudo de bom que criou no mundo é para nós desfrutar. Com certeza. Então, os melhores carros, as melhores casas, os melhores colégios, tudo é para aqueles que Ele criou. Então, basta a gente entender, basta alinhar o coração. Alinhar o coração com o plano dele, e as coisas já estão disponíveis. É só nós colocar a mão. Claro que tem uma caminhada, tem uma jornada, tem um processo, mas eu creio que já está liberado. Eu até falei nisso um dia e preguei sobre isso, que Deus, ele fez tudo, já deixou tudo pronto, e hoje ele administra tudo. Porque talvez uma bênção para a tua vida, ele não vai criar, agora eu vou criar para o Lucas uma bênção, vou construir, vou fazer, amanhã eu vou criar para a Ellen, e a semana que vem crio para o Reinaldo. Eu acho que já ele criou tudo, e cada um no seu tempo vai ter esse entendimento e vai pegar. Conforme a sua busca, a sua fidelidade. Conforme a sua busca, a sua entrega, o seu coração, a sua fidelidade, honra. Então, aí vai se abrindo, mas que já está liberado, tudo está. Então,
Não existe, eu na minha forma de pensar, e eu falo só eu, né? Uma pessoa que segue os mandamentos, que é fiel com Deus e vive uma vida miserável. Eu não acredito nisso, entendeu? Lógico que existem coisas que, enfim, mas aqui, se tu é fiel com Deus, tu tem uma vida digna, justa, tu segue todos os seus mandamentos, o erro não está em Deus nunca. Tu não vive uma vida miserável. Pode estar na administração da Pode pessoa, estar não saber administrar. na maneira, tu entendeu? Mas eu creio na prosperidade, na riqueza de Deus para aqueles que seguem seus mandamentos, para aqueles que entenderam o seu propósito, alinharam o seu coração e já conseguem desfrutar de algo. Eu sei porque hoje desfruto de coisas que não desfrutava anos atrás, porque não tinha esse entendimento. Tinha muita vontade, fazia muitas coisas pela minha própria força, pelo meu próprio entendimento, entendeu? E não era a vontade de Deus, então não desfrutava. Hoje se abriu outras coisas para mim, porque estou alinhando ainda, né? Ainda estou na caminhada, estou na estrada, né? Sei que tem muito pela frente, mas já consegui entender isso, né? Então, vivi muitas coisas ruins, sim. Vivi muitas coisas que não precisava, mas porque não tinha entendido. Hoje eu vejo que já estava liberado para mim aquilo, mas eu não estava no meu momento, eu não tinha entendido. O senhor alinhou o coração e veio. Alinhei o coração, Deus mesmo te dá uma apertada, né? Deus, quando Ele... Eu falei isso contigo hoje, né? Quando tu é a luz, tu não vai ficar escondido, não adianta. E Deus faz de tudo para te expandir, para te realmente iluminar lá na frente, né? E aí Ele dá uma apertada, Ele me deu uma apertada e eu vi que realmente existia algo já liberado para mim, que eu não estava apto a receber por estar fora desse foco aí. Perfeito. E quando a gente alinha, recebe. Eu quero estar me alinhando todos os dias, recebendo de Deus todos os dias. O objetivo de Deus, desde o princípio, foi o relacionamento com o homem. Exatamente. Deus sempre quis se relacionar com o homem que deixou o coração contaminar. E uma coisa que eu entendo assim, ó, é que se Deus percebe que existe algo que vai afastar a gente da presença dele, Ele não dá. Aí entra o que o senhor falou, alinhamento do coração. Ele começa um tratamento, às vezes coloca um deserto na vida, coloca um desafio para a pessoa modelar o coração, né, deixar o coração pronto, e aí Ele dá. Aí Ele libera. Lucas, e eu senti te falar de novo agora sobre essa questão de organização e planejamento que as pessoas não têm. Teve um momento que foi comentado sobre fundo de reserva de emergência. Comentamos antes, né? E daí eu acho que é interessante isso. Tu aceita convite para ir em alguns lugares ministrar sobre esse assunto para pessoas que... É interessante a gente falar, porque de repente tem alguém olhando que não tem esse conhecimento, mas pensa em levar, né, o conhecimento para os seus membros, assim, isso, como um... Tem um projeto em andamento. Eu acho interessante a gente falar isso, porque daí o pessoal entra em contato contigo, porque hoje em dia eu acho que as pessoas entram muito em problemas, primeiro por não estar cumprindo o princípio, mas às vezes a pessoa cumpre o princípio, mas ela não tem a gestão, e daí não adianta, se tu não tem a gestão, daí tu vai culpar Deus, né, por uma coisa que não é. Essa questão de gestão, já que tu tem essa formação aliada aos princípios, acho que é importante a gente falar. E a senhora sabia que teve uma universidade no Kansas, nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa que, junto com a infidelidade conjugal, a vida financeira do casal é um dos maiores motivos de divórcio. Olha aí, que interessante. Para ver o peso disso, né? É o peso, quando aperta, exatamente, principalmente quem não tem uma vida com Deus ainda. Sim. Tu ainda junto, né? Uma só carne, um só coração, vai em frente, passa dando glória a Deus, né? Mas quem não tem esse conhecimento, esse caminhar com Deus, se abala, né? Se abala, e a primeira coisa que vem é isso aí, porque é muito forte. É o estresse, né? O cansaço, a ansiedade, muitas vezes. Aí né? vem Daí daria para fazer outro podcast falando só sobre isso. A gente vai entrando em temas e vai surgindo cada vez mais assunto, por né? Por isso que eu te disse que Deus separou cada um com dom, com propósito. E eu creio que Deus te separou realmente. Amém. Creio no meu coração. Te separou para esse fim aí, para levar essa alegria, para dar continuidade no reino de Deus. E cada um de nós carrega, tem um manto, né? Eu creio que essa libertação financeira, esse ensino, né? Deus vai ter usando sim em muitos lugares também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tu quer encerrar hoje, o nosso programa? Posso encerrar. Pode encerrar o nosso programa, porque eu tomo conta, eu falo. Primeira vez que eu fiz o programa, esse é o 6º. O primeiro, pedi para o teu pai, pastor Mustafa,
como é que foi, pastor? Foi tudo muito bom, mas tu tomou conta do assunto, não deixou a Ellen falar. Então hoje eu deixo a Ellen A gente encerrar. agradece, então, Lucas, né, a Agradecemos. presença dele aqui. E fica o convite para o pessoal nos seguir, nos acompanhando, porque a gente vai estar sempre trazendo conteúdos de esclarecimento. E para aquelas pessoas que ainda têm mais dúvidas ou mais perguntas, podem entrar no canal do Lucas Akel. Tá Evangelista Lucas Akel ou tá Lucas Akel? Tá Lucas Akel. Lucas Akel. Então, pode entrar lá, enviar mensagem ou enviar convite, solicitar palestras, porque o objetivo é trazer ensinamento. Conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus abençoe vocês e que fique na paz. Quer dar algum recado lá no pessoal ou já vamos encerrar? Eu já encerrei. Já encerrou. Deus te abençoe, então. Fique na paz e um grande abraço. Deus abençoe, gente.